Hoje nós estamos dando sequência a um vídeo que começou a refletir sobre a diferenciação entre os lugares vividos, vivenciados, praticados nessa pandemia, nesse contexto pandêmico do novo coronavírus, ou a Covid-19, que é uma doença desenvolvida por esse vírus. E nós vamos retomar essa questão de por que os lugares vividos ou praticados, vivenciados, né? Uma vez que lugar é ação humana e essa condição de vida que nós temos, né? Pelos nossos hábitos, pelas características ou modo de vida das sociedades contemporâneas, nós vivenciamos lugares diferentes por uma série de fatores, né, que nós começamos a refletir anteriormente. E agora nós vamos dar um pouco de sequência também abordando um pouquinho ou mesmo um instante da pandemia na cidade ou metrópole de São Paulo. Vamos lá? Nós elencamos alguns fatores que diferenciam a nossa prática diária de lugares, ou as nossas ações, né? Os nossos hábitos. Então, tem o fator psicológico, tem o fator econômico, tem o fator da localidade, tem a classe social, mas nós esquecemos de mencionar a divisão internacional e territorial do trabalho, a divisão do trabalho da qual nós fazemos parte. Ela está muito ligada ao nosso nível econômico ou mesmo à classe, né, social a qual nós pertencemos. E tudo isso tem a ver com a condição do nosso lugar de vida, né, dos lugares que nós vamos constituindo, praticando diariamente. Então, nós vamos focar um pouquinho mais na divisão do trabalho, porque a depender da categoria, como chamam, a depender do seu trabalho, do seu posto de trabalho, da sua categoria, da sua classe de trabalho, né? Seja professores, seja mesmo empregadores, serviço terceirizado, nós vivenciamos lugares diferentes através desses fatores, né? Sobretudo na pandemia. No Brasil, a pandemia foi muito sentida pelos mais pobres, pelas pessoas que vivem em localidades precárias, como nas favelas. E nós vamos mostrar um mapa, que aí está. Este mapa forma uma imagem do município de São Paulo através do dado os números de casos de da Covid-19 por distrito, em abril do ano passado. Então, aqui é um instante, né, daquele momento vivido pelos casos da Covid-19 identificados, registrados formalmente no município de São Paulo. Perceba-se que a cor mais escura, o cinza escuro, de 170 a 310 casos estão entre os distritos espalhados na periferia do município. Enquanto que o número de óbitos pela Covid-19, no mesmo mês do mesmo ano, demonstra uma ligeira correlação entre o número de infectados com o número de óbitos, ainda que essa relação seja aparente, né, conforme vamos observar no próximo mapa. Mas o exemplo que nós vamos dar no decorrer deste vídeo, falando sobre a organização de modo orgânico, como eu costumo dizer, da associação de moradores, constituindo um lugar, uma ação orgânica e solidária de combate, enfrentamento e resistência ao coronavírus na favela de Paraisópolis, que ela fica no distrito de Vila Andrade, ali precisamente no início, pegando do centro expandido para a região sul, né? A região sul do município.
perto do Morumbi, né? Enfim, toda essa questão de loteamentos e de favelização no Brasil. E é preciso estudar ainda, ver se houve esse enfrentamento, se esse enfrentamento foi uma consequência direta, né, na redução de mortes e de contagiados, né, de contaminados, né, por a Covid-19. Então, observe que a periferia, né, ela teve mais perdas, né, foi mais trágico a pandemia, pelo menos nesse instante, né? É preciso a atualização desses dados. Quando nós correlacionamos o dado do número de infectados, os casos da Covid-19, com o número de óbitos, ligeiramente é possível ver uma relação direta entre o maior número de infectados com o maior número de óbitos. Só que há localidades em que o número de infectados é alto, essas barrinhas cinzas, com a barrinha vermelha sendo bem menor. Então, é preciso estudar ainda essas causas, as consequências, as implicações desse vírus, né? O que é que leva realmente ao óbito pela Covid-19. Então, isso são reflexões para a ciência e aprofundar, sistematizar, comprovar, ter um conhecimento preciso sobre essa pandemia, esse vírus, essa nova cepa, né, que se tornou aí uma pandemia. Os mapas que acabamos de ver com uma reflexão, né, sobre o contexto das periferias no município de São Paulo, nos dá assim um pouco de evidência de como a pandemia ela foi vivenciada, sentida de uma maneira diferente, a depender do lugar da nossa vida, né, do lugar que vivemos, né, que é essa dimensão da vida, das nossas ações. Então, a classe social e a divisão do trabalho, elas foram fundamentais, sobretudo aqui no Brasil, para que a pandemia fosse sentida de uma maneira muito desigual. Na verdade, a palavra mais correta é a desigualdade que o país vive, tanto desigualdade social, desigualdade espacial, ou seja, uma desigualdade geográfica, né? As pessoas da periferia sentiram perversamente, não tiveram quarentena, não puderam parar de trabalhar ou trabalhar remotamente. Não, o auxílio emergencial é outra discussão, mas praticamente não foi oferecido para aquelas pessoas que mais precisavam, como os vendedores ambulantes, né, o pessoal do setor, né, informal, como se chama na nomenclatura mais clássica. Então, no Brasil foi muito desigual a pandemia, não houve, né, como a gente já mesmo falou, como eu falei, não houve a quarentena para os mais pobres que tiveram que trabalhar, dar o seu jeitinho, né, o jeitinho brasileiro. E ainda a situação é muito grave e muito perversa, né? Só que, como estamos num período altamente popular, demográfico e um pouco democrático também, né? A democracia aí, por causa dessa difusão, né, da informação, as pessoas puderam também se preparar do seu modo, com as possibilidades que tiveram. Um exemplo é na favela de Paraisópolis, né? Paraisópolis é a comunidade, os líderes, né? A associação comunitária, ela teve um papel ativo, ela foi agente, né, de um processo de resistência contra a Covid-19. Então, eles se organizaram, eles agiram solidariamente de acordo com o problema, porque eles tinham já a ciência de que a pandemia ia ser muito grave, pelas informações que vão chegando, né? Então, esse novo período histórico, essas novas condições, com a transformação desse meio informacional que a gente vive, que na geografia nós chamamos de meio técnico informacional, essas condições de cada um criar a sua informação, essa possibilidade, a informação chega, ainda que
haja essa guerra da informação aí pelos domínios das mídias digitais, virtuais. Essa possibilidade da informação chegar, ela é real. E isso foi decisivo para que no ano passado, em 2020, a comunidade de Paraisópolis, pela associação, tenha sabido da gravidade, contrataram ambulantes. Tem várias notícias na internet, nós vamos deixar aqui alguns links, pelo menos um, falando sobre essa notícia, né? Que eles se organizaram, eles foram de porta em porta, eles informaram, eles combateram as notícias falsas e eles mobilizaram, né, toda a favela, todos os moradores, sobretudo por causa da condição de viverem numa localidade precária e que é abandonada de diversas maneiras pelos poderes públicos, né? As favelas no Brasil são localidades precárias e eles, sabedores dessa vivência local, se organizaram. Então, esse é um motivo de alegria, né? E de esperança. Então, eu convido você a ter esperança, né? E consciência, porque essa consciência do local e dos lugares que você passa a viver pode fazer a diferença. E isso foi decisivo lá para o pessoal de Paraisópolis e eles puderam se organizar, né? É um exemplo que eu trago aqui para vocês, para a gente compartilhar e ter esperança, né? E consciência é ação, consciência é a possibilidade de escolha. E eles escolheram, né? É claro que o sistema é perverso, mas isso nós vamos discutir futuramente, né? O sistema é perverso, mas isso não significa que devemos ser passivos, né? Então, a atitude ativa, consciente, ela pode ser decisiva no imediato. Então, exorto, né, com esse exemplo tão bravo, para termos esperança e um bom carnaval, né? Terça-feira de carnaval. Carnaval é uma festa que permite podermos viver qualquer personagem, viver qualquer classe, rei, rainha. É uma festa muito antiga que permitia ao povo se expressar da maneira que quisesse, inverter as ordens sociais, e isso desde sempre faz com que o carnaval seja uma festa revolucionária. Sim, ela é muito profunda, ela permite com que todas as alienações, o inconsciente coletivo brote, seja de uma forma violenta, ou seja de uma forma expressiva, mas no carnaval tudo é possível. E mesmo que de casa, fique em casa, porque nós vivemos um período muito difícil. 236 mil mortes é uma coisa assustadora no Brasil, ou 237. Eu já nem acompanho tanto, né? Tanto número de mortes aí, é assustador. Fique em casa. Mas o carnaval pode ser vivido, né, de uma maneira mais simples. E o ano que vem, se tudo correr bem e a gente conseguir controlar essa pandemia no Brasil, com os esforços aqui e acolá, poderemos ter um carnaval presente, aquela festa popular brasileira. Ótimo carnaval para você, lembre-se de todo o coração, continue andando.